Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto. Vamos iniciar aqui, meus amigos, com as notícias que estão circulando no mundo. Verdadeiro giro de notícias. Shutdown. Nos Estados Unidos, o que acontece e quem é afetado? A paralisação que o Partido Democrata submeteu. Paralisação do orçamento dos Estados Unidos. Que coisa. Isso está se demonstrando um verdadeiro tiro no pé. Porque os democratas, desculpem, paralisaram o governo depois de votar exatamente a mesma legislação há 6 meses. É uma ótima questão levantada. O vice-presidente de Gidi Vance esclarece. Eles querem dar benefício de saúde a imigrantes ilegais. Que coisa. Chuck Schumer está ouvindo os radicais de extrema esquerda em seu partido. E está articulando, aliás, ele foi o principal articulador para que esta paralisação pudesse acontecer. A última maior paralisação federal aconteceu em 2018, 2019, justamente na primeira gestão do Loirão. Durante o primeiro mandato de Loirão, quando os setores do governo ficaram fechados por 35 dias. Na época, o impasse entre democratas e o governo foi em torno da exigência do presidente de financiar o muro na fronteira com o México. Então, eles estão querendo, o Partido Democrata, sabotar a gestão, o governo do Loirão. Mas parece que eles não estão sendo muito bem sucedidos, como irei demonstrar a seguir. E o presidente da Câmara, o Johnson, ele se pronunciou. Diz que Schumer entregou a Loirão as chaves do reino. Agora, com esta ação, vocês realmente estão nos auxiliando. Que coisa. Entregaram as chaves do reino para o Loirão, com a decisão da paralisação do governo. O presidente da Câmara, Mike Johnson, republicano de Louisiana, diz que o líder da minoria do Senado, no caso, o Chuck Schumer, amigo dos Clinton, este mesmo. Já é velho conhecido. Democrata de Nova York, criou a paralisação problemática do governo para o povo americano. Mas a medida pode ser dada ao presidente Loirão como as chaves do reino. Fecha aspas. Johnson explicou que o diretor do escritório de gestão do orçamento, o Russell Vogt, agora será responsável por decidir quais serviços priorizar ou suspender devido à paralisação, e isso irá propiciar a redução do Estado, da máquina estatal. Tudo aquilo que Loirão adoraria fazer. Lembrando que toda a verba destinada às pautas do Partido Democrata foram suspensas, e eles estão esperneando justamente por causa desta paralisação. Parece que o tiro saiu pela culatra. Abre aspas. E Chuck Schumer permitiu isso, então, da perspectiva política dele, é um tiro pela culatra enorme. E há uma oportunidade real para o governo trabalhar de forma mais eficiente e eficaz para que o povo, quando essas decisões foram tomadas. Se você quer destituir a DS, a melhor forma é reduzir o Estado, mas reduzir drasticamente. E esta é a oportunidade de ouro para o Loirão, realmente reduzir o tamanho do Estado, sem falar dos gastos do governo. Então, o governo vai economizar bilhões e bilhões de dólares, além de reduzir o tamanho da máquina estatal, que está repleta de cobras e lagartos. Então, para você realmente conseguir acabar com o pântano, a primeira coisa que você tem que fazer é drenar o pântano. E como que você drena o pântano? Eu acho que vocês já ouviram esse termo por aí. Drenar o pântano, a forma mais fácil de isso ser realizado é simplesmente diminuindo o tamanho do Estado. Um Estado bem pequenininho mesmo, quase que uma minarquia. Daí não tem espaço para que as cobras e lagartos possam nadar. Porque não vai ter água para eles, em outras palavras. É uma analogia, eu acho, bastante oportuna. E está aqui a postagem do Loirão. Na sequência, abre aspas. Os republicanos devem aproveitar essa oportunidade de fechamento forçado pelos democratas, sim,
porque isso foi propiciado por eles. Eles submeteram o governo a esta paralisação, do orçamento, para eliminar madeira morta. Tudo aquilo que é ineficaz vai ser suspenso e agora de forma definitiva. Então, esta é a oportunidade para que a meta do Doge possa realmente ser concretizada. Ora, vocês. Desperdício e fraude de bilhões de dólares podem ser economizados. Faço a América grande novamente. Presidente Loirão, isso é ótimo. Gratidão, Partido Democrata, porque vocês estão facilitando o meu trabalho. Que coisa. Em outras palavras, é isso. E o Zero Hedge fez uma matéria excelente sobre esse mesmo tópico. Loirão diz que passo em falso da esquerda radical na paralisação abre oportunidades sem precedentes, fecha aspas, para demissões em massa de funcionários do Fed. Agora é uma oportunidade de ouro, inclusive, para reformular o Fed e redefinir a economia dos Estados Unidos. Quem sabe agora temos o campo aberto para a demissão do chefe do Fed, vários funcionários do Fed, reformular essa instituição e, por conseguinte, teremos o campo aberto para reformular o novo dólar lastro ouro. Fantástico! Como mencionamos anteriormente, os democratas votaram por uma paralisação total do governo, o que inadvertidamente deu ao governo Loirão o maior presente de todos os tempos. Loirão simplesmente agradeceu. Vocês caíram na minha arapuca. A capacidade de reviver esforços no estilo Doge para reduzir desperdícios e fraudes. Abre aspas. Tem uma reunião hoje com o Ross, secretário do orçamento, do projeto 2025, para determinar quais das mais agências democratas, a maioria dos quais são uma farsa política, ele recomenda que sejam cortadas. Então, todo o orçamento para pautas que foram estabelecidas, principalmente de assistência social, entre aspas, pelos democratas, será suspensa agora. E esses cortes serão temporários ou permanentes. Que coisa. Que coisa. E agora os democratas estão em desespero absoluto. Não acredito que os democratas da esquerda radical, ou seja, globalistas, me deram esta oportunidade de ouro sem precedentes, um verdadeiro presente. Escreveu Loirão na sua rede social. Anteriormente ele continuou: eles não são pessoas estúpidas, então talvez essa seja a maneira deles de querer silenciosa e rapidamente tornar a América grande novamente. Ironizou Loirão. Que coisa, eu acho que vocês estão querendo cooperar comigo. Vocês estão me ajudando, isso foi muito bom, eu agradeço. Agradeço porque todo esse desperdício, todas essas pautas que vocês estão levantando para financiar pessoas que estão aqui para estabilizar os Estados Unidos e gerar o caos, pessoas que estão aqui infiltradas também, que são agentes do terror, agentes dos cartéis, do crime, tudo isso vai acabar graças aos senhores por causa dessa paralisação. E eu agradeço de coração. É isso que o Loirão está dizendo. É apenas uma questão de tempo até que os democratas comecem a ver a sua atitude mal calculada como lamentável. O Loirão é um verdadeiro jogador de xadrez e parece que aqui ele deu um checkmate final. Basta esperar até que a nova força-tarefa conjunta do governo comece a agir contra o dinheiro obscuro que o governo, o espaço corrupto das ONGs. Então acabou. ONGs, dinheiro para acabou e agora de forma definitiva. Como eu disse, esse não foi um tiro no pé, foi um verdadeiro tiro na cara que os globalistas... isso foi isso que aconteceu, foi um verdadeiro tiro na cara. Os democratas votaram pela paralisação do governo, e foi exatamente isso que obtiveram. Eles se encontram um pesadelo visual, já que os líderes do partido certamente ficaram horrorizados ao assistir. Da CNN, criticaram o líder da minoria da Câmara, da CNN, veja que a CNN tem viés, ou seja, de esquerda, globalista,
aqui o Jeffries de Nova York, por causa do problema que eles escolheram para sucumbir, restaurando a disposição que foram eliminados no grande e belo projeto de lei do Loirão, que fornece assistência médica gratuita a imigrantes ilegais, e parece que isso foi para o ralo. Agora foi mesmo. Além disso, os democratas deram presente ao presidente Loirão. Eles não apenas parecem estúpidos por tentar adicionar 1,5 trilhões de dólares à dívida nacional, como também abriram a porta para o presidente Loirão cumprir uma das suas principais promessas de campanha, cortar desperdícios e fraudes, uma cruzada que começou com o Elonzinho, lá com o Doge, no passado, e agora poderá ser, de fato, consumada. De fato. Em seu primeiro mandato, mas que desde então perdeu força. Bem, até agora, porque agora realmente Loirão tem tudo na mão para concretizar isso. Tem a faca e o queijo na mão. Na terça-feira, o presidente alertou que poderia se livrar de muitas coisas que impactariam fortemente o Partido Democrata, acrescentando: podemos eliminar muitas coisas que não queríamos, e seríamos coisas democratas. Todas as leis democratas, porque assim, meus amigos, o Loirão não poderia, por exemplo, atuar em Nova York e paralisar, por exemplo, as políticas de Nova York, que é um estado ali controlado pelo Partido Democrata. Agora ele pode. Com essa paralisação, ele pode. E eles estão em desespero absoluto. Quer um exemplo disso? Isso aqui é um ótimo exemplo. Na manhã de quarta-feira, a governadora de esquerda de Nova York ficou desesperada. A Kate Hochul e seus colegas democratas estavam furiosos, totalmente deslocados, angustiados. Não sabiam onde colocar, não sabiam realmente, estavam totalmente perdidos. Com o anúncio da diretora do escritório de administração do orçamento, o Rússio, de que o governo Loirão reteve 18 bilhões foram cortados em projetos de infraestrutura na cidade de Nova York. Para tudo, acabou. Então, exatamente, essas administrações, lavagem de dinheiro, tudo isso acabou. Princípios inconstitucionais, isto, de assistencialismo, DEI, isso mostra como o governo tem muito mais poder durante a paralisação, para cortar e queimar gastos que financiam a máquina do Partido Democrata. Sensacional. Realmente esta foi algo inesperado. Foi um verdadeiro tiro, não no pé, mas um verdadeiro tiro na cara. E, para concluir, os democratas parecem ter feito o movimento equivocado, para lá de equivocado, totalmente estúpido, ao forçar uma paralisação que agora, inadvertidamente, dá ao governo Loirão a oportunidade de ouro de cortar ainda mais desperdícios e fraude em uma burocracia federal inchada. Então agora o Loirão poderá, de fato, reduzir o tamanho do Estado. Estado bem pequeno, que é mais fácil de controlar. Uma pesquisa que não terá espaço para que os agentes da ADS e dessa organização transnacional possam trabalhar. Então agora a situação deles vai ficar bem complicada de verdade. Uma pesquisa do Ipsos de janeiro revelou que a maioria dos americanos apoia a redução do tamanho do governo federal. E agora Loirão poderá realizar isso. Como a dívida nacional disparando para 37,5 trilhões de dólares, é preciso buscar economias onde for possível. Essas economias agora parecem vir do desfinanciamento da máquina globalista. Desfinanciamento da máquina globalista do Partido Democrata, que desperdiçou não apenas a herança de gerações anteriores, mas também o futuro dos jovens americanos com suas políticas coloridas, que destroem a nação. Realmente impressionante. Isso é muito importante. Reduzir o tamanho do Estado drasticamente vai auxiliar e facilitar muito o trabalho do Loirão, para realmente desmantelar esta instituição em todas as suas camadas de poder. E várias atitudes, várias providências estão sendo tomadas neste sentido. Por exemplo, aqui tem um exemplo maravilhoso. Pentágono planeja polígrafos aleatórios generalizados de NDAs para estancar vazamentos, traidores, em outras palavras. Agora vocês serão obrigados a submeter a detector de mentiras. Que coisa!
Todos os militares. Né? Então, o militar que trabalha para o site negro, não, eu não conheço nada nesse mundo. É mesmo, aqui está dizendo que o senhor é mentiroso. É melhor o senhor falar direitinho, entregar o ouro, entrega os Majestic 12. Onde estão os sites? Quem são as pessoas que estão em conluio com essa instituição, um a um? É bom entregar todos os seus parceiros, os seus cúmplices. É isso, meus amigos. Milhares de oficiais uniformizados civis seriam obrigados a assinar acordos de confidencialidade e fazer testes de detector de mentiras, enquanto o secretário de Defesa, o Pete Hess, intensifica a batalha contra os vazadores. Então todos os traidores vão ficar agora totalmente acuados. Funcionário do Pentágono enfrenta testes aleatórios de detector de mentiras. Washington Post. Fonte. E foi repostado aqui pelo Russia Today. O Departamento de Batalha dos Estados Unidos, de guerra, no caso, o Pentágono, agora que mudou a sua designação, está avaliando novas restrições que forçariam milhares de funcionários da sede a assinar acordos de confidencialidade. Fidelidade. E aqui tem que ser fiel de verdade. Caso você esteja trabalhando para uma organização transnacional ou para o Estado profundo, o governo paralelo, nós vamos achar você. Pois é. E passar por testes aleatórios de polígrafo, informou o Washington Post na quarta-feira, ou seja, ontem. Notícia recente aqui para vocês. As medidas que afetariam cerca de 5 mil funcionários uniformizados e civis do gabinete do secretário de Defesa do Estado-Maior Conjunto estão sendo propostas pelo vice-secretário de Guerra, Steve Hammer, de acordo com rascunhos de documento e fontes citadas pelo jornal. Então, as providências estão sendo tomadas e bem rapidamente mesmo. Então, como disse, por isso que é importante você assistir todas as lives, o general Flynn tem que ser rápido, tem que ser acelerado, não pode dar tempo de uma reação do inimigo. Então tem que ser rápido e fulminante. Pois bem. A senadora, agora mudando um pouco de assunto, mas tem a ver também com esta batalha contra essa organização espúria. A senadora Amy, deixa eu ver se consigo pronunciar isso aqui, Klobuchar, considera apavorante que Loirão tenha acusado o FBI de colocar agentes no meio da multidão no fatídico dia 6 de janeiro. Isso aqui é uma acusação gravíssima, está sendo investigado, e se isso for comprovado, será um dos maiores escândalos de todos os tempos, talvez até mesmo maior do que o escândalo do Russia Gate, que foi exposto, inclusive James Comer foi indiciado. Que coisa. O presidente publicou nas redes sociais no sábado que o FBI colocou secretamente 274 agentes do FBI no meio da multidão, naquele dia fatídico, onde teve aquela ruaça, né? Isso, a ruaça no Capitólio. Pouco antes, durante a ele diz de 6 de janeiro, o ex-diretor do FBI, o Chris Wray, tem algumas explicações importantes a dar. Ele tem muita coisa a explicar. Muita coisa mesmo. Pois é. Acrescentou o Loirão, referindo-se à forma como Wray já havia caracterizado as ações do FBI naquele dia. Que coisa. É claro que isso tem que ser, está já sendo investigado, e isso tem o potencial de ser um dos maiores escândalos, que vai chegar em muitas pessoas. Então as ações, as providências estão sendo tomadas, como os senhores e as senhoras podem observar. Enquanto isso, Estados Unidos rebaixam o Brasil. O Brasil foi rebaixado. Estava na segunda divisão, foi para a terceira e parece que agora vai para a várzea. Ao que tange, ao que se refere o relatório sobre comércio de pessoas. E coloca o país sob alerta. Que coisa. Parece que aqui o Marco Rubio está indicando que o Brasil, infelizmente, está colaborando muito com sites negros ultimamente, principalmente nos últimos anos, sabendo que esse tipo de prática hedionda é a principal fonte de receita desta mesma instituição. O Brasil entrou na lista de observação do Departamento de Estados Unidos sobre comércio de pessoas, publicado nesta segunda-feira.
no relatório anual. Esse o ranking mundial. O Brasil realmente foi rebaixado. O documento que serve como referência mundial para medir o empenho dos governos no combate a trabalho forçado, abuso, comércio de pessoas, essas coisas realmente tenebrosas. Essas aberrações hediondas. Que o país não apresentou progresso suficiente em 2024. Regrediu e regrediu bastante. Interessante, né? Interessante. Segundo os norte-americanos, houve queda no número de investigações abertas e processos judiciais relacionados ao tema. Como isso, o Brasil foi rebaixado para a chamada lista de vigilância nível 2. Alerta de segurança total, em colaboração a uma organização transnacional. Pois é. Então, por isso que a resolução do Brasil é prioridade também, para o governo dos Estados Unidos. Não é à toa que teve as sanções e vai vir um novo pacote e o Loirão tem isso como algo importante. Não vou dizer que é o mais importante, porque o mais importante é o que está ocorrendo dentro do seu próprio território, lembrando que ali é o QG dessa organização transnacional, mas é algo relevante, sim. E essa matéria deixa isso muito claro. Enquanto isso, Loirão assina acordo de defesa com o Catar. E deixa o Natinho com cara de bumbum mal lavado. Natinho teve que simplesmente engolir um dos maiores sapos da sua vida e pedir perdão. Dei a cartinha aí, daqui a pouco vou mostrar a imagem para vocês. Peça perdão, Natinho. E é bom fazer isso e não chora, viu? Não chora e não faz cara feia. Vai ter que pedir perdão. Perdão, Catar, eu ataquei vocês, mas não devia ter feito isso. Foi uma atitude nada legal. Eu peço desculpas. Por favor, me perdoe. Tem que fazer isso. Tem que passar por essa humilhação. Pois é. É verdade, mas tá aqui na matéria. Zero Red, fonte para vocês. E tem gente que fala ainda, alega que o Loirão estaria na coleira do Natinho. Claro que não. É exatamente o contrário. Loirão assina acordo de defesa ao Catar no estilo de artigo 5 após pedido de desculpas pelo atentado israelense em Doha. Pois é. Que coisa. Os Estados Unidos e o Catar assinaram um acordo sem precedentes semelhante ao artigo 5 da OTAN, no qual um ataque ao Catar é considerado uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Em outras palavras, Natinho, se você atacar o Catar, eu vou considerar que Israel está atacando os Estados Unidos. Então não faça mais isso, meu querido. E eu vou dar uma chance para o senhor se redimir. Tá vendo essa carta aqui? O senhor vai pedir desculpas. Tá de brincadeira. Fala, vai pedir desculpa. Mas eu não vou fazer isso. E meu orgulho? Engole o orgulho e vai pedir desculpas. E ele pediu. Mesmo porque não teve outra alternativa. As robustas garantias de segurança estão descritas no acordo publicado no site da Casa Branca na quarta-feira. Lembrando que essas pessoas têm um orgulho e uma soberba muito grande. Para eles isso aí é uma humilhação terrível. É a pior coisa do mundo. Os Estados Unidos considerarão qualquer ataque armado ao território, à soberania ou à infraestrutura crítica do Catar como uma ameaça à paz e à segurança dos Estados Unidos, como eu havia dito. No caso de tal ataque, os Estados Unidos tomarão todas as medidas legais e apropriadas, incluindo medidas diplomáticas, econômicas e necessárias, militar, para defender os interesses dos Estados Unidos e do Catar. Isso aqui foi um recado, mas daqueles aqui, de uma forma de... Foi um verdadeiro recado pro Natinho, né? Que coisa. Mas esse novo grande acordo de segurança parece fazer parte do arrependimento do Loirão ao Catar após o controverso ataque, que desencarnou 5 importantes negociadores do Hamas, que é um grupo extremista, e um guarda de segurança do Catar. Na segunda-feira, enquanto recebia o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Natinho, Loirão fez se desculpar com os líderes do Catar em um telefonema um tanto humilhante, muito humilhante, e uma sessão de fotos posteriormente publicada na Casa Branca. A Casa Branca divulgou uma foto do presidente Loirão segurando o telefone no colo, enquanto o Natinho lê a carta de desculpas ao Catar. Tá aqui para vocês, meus amigos. Olha a cara do Loirão. Meu pai do céu. Pegou o telefone, liga para eles agora, tá a carta aqui, e vai pedir desculpas. Que humilhação, hein, Natinho?
Que humilhação. Você não engoliu o sapo, você engoliu a lagoa inteira. Que humilhação. E a cara do loirão. Aí não tem conversa, não. Vai lá, pede desculpa agora. E que não se repita mais. Pois bem. Negócio de querer fomentar a 3G, meu filho, eu não vou tolerar de forma alguma. Então vamos parar com essas políticas belicistas. Aliás, já deveria ter parado há muito tempo. E eu não vou admitir esse tipo de coisa. Pois bem. Realmente sensacional isso aqui. Digno de nota. E aqui, meus amigos, o desejo de Elonzinho de viver e desencarnar em Marte é muito interessante, dado que múltiplas fontes de dados dizem que antigos marcianos fugiram de Marte para escapar de um colapso ambiental catastrófico e emigraram para a Terra. Sim, aqui o Michael Salla está citando, fazendo alusão direta à última atualização do JP. É fantástico. Inclusive, tem entrevista aqui do JP recente, um acervo do canal, que é um militar aposentado que ainda presta assistência, ainda trabalha em missões especiais do Serviço Secreto Espacial Benevolente dos Estados Unidos. O programa Starship de Elonzinho pode voar para Marte já em 2026, ano que vem, com os primeiros pousos tripulados acontecendo em 2029. Em contraste, o programa Artemis na NASA prevê missões tripuladas a Marte para a década de 40. Que coisa! E tá aqui, Russia Today. Elonzinho expressa esperança de viver e desencarnar em Marte. Este é o sonho dele. E ele diz que vai conseguir, vai alcançar, ainda em vida. Realmente sensacional. E justamente agora que nós sabemos que os descendentes dos marcianos estão voltando para Marte e para a Terra, isto aqui realmente chama muita atenção. Que post do doutor Michael Salla. Eu tenho um passaporte agora, palavras veja aqui, a matéria. Detalhes da matéria. Eu tenho um passaporte agora e para sempre. A América. Viverei e morrerei aqui, ou em Marte, parte da América. Porque Marte, segundo o Elonzinho, vai se tornar parte dos Estados Unidos. Disse Elonzinho na quarta-feira em uma publicação no X. Na verdade, vai fazer parte do planeta Terra. No início desse ano, o empreendedor afirmou que a primeira missão no Starship a Marte poderia ser lançada já no final de 2026. O fundador da SpaceX também revelou que um dos próximos voos Starship a Marte transportará Optimus, o robô humanoide da Tesla. Ele ensinou que a missão poderia abrir caminho para pousos humanos e que ele acredita ser possível já em 2029. Com certeza isso pode ser antecipado com a revelação, mas isso já é uma obviedade, haverá colônias humanas em Marte. Não só em Marte, mas também em todas as luas, praticamente todas as luas do nosso sistema solar. Isto é uma característica de todas as civilizações que se tornam civilização tipo 1. Então, quando uma civilização ela evolui e se torna uma civilização tipo 1 da escala de Kardashev, controlando a energia do seu próprio planeta, ela tende a colonizar o seu próprio sistema solar. Então os marcianos, é claro, que vão ficar com a maior parte, mas vai ter uma parte ali, e Marte é bem grande, para uma colônia humana, uma construção de uma grande cidade para humanos. Realmente sensacional. E antes que me falem, mas 2029 vai demorar, Elonzinho está falando isso publicamente. Então uma coisa é o que você fala publicamente, e outra é a questão do serviço secreto espacial. Então hoje você tem que fazer essa distinção. É a mesma coisa com o Loirão. Então o Loirão ele fala para o público em geral. Ele dá algumas pistas bem sutis pelas beiras do que acontece no mundo underground, mas ele não pode falar isso abertamente. É a mesma coisa com o Elonzinho. Ok? Tenha isso em vista. Agora vou mudar um pouco de tópico. Pois bem, alguns conceitos são muito importantes para você entender isso aqui. Deixa eu ver se está tudo ok. Esse curso do Dr. Greer, ele é bem grande, vasto. Seria impossível, meus amigos, numa única live, eu trazer todos esses conceitos. Mas eu vou trazer o básico aqui para vocês. Eu vou tentar sintetizar o assunto.
Quando se trata de ETs, não há dúvida de que estamos lidando com seres que são capazes de ler, por meio telepáticos e convencionais, nossas verdadeiras intenções e motivações, e que podem sentir o espírito do nosso esforço. Dr. Steve Greer. Então lembre-se, se você tiver uma verdadeira intenção, este é o item mais importante. É o mais importante de todos. Então não adianta nada você ser um especialista, eu chegar aqui, passar toda a técnica para vocês, é lógico que eu vou passar, se você não tiver a verdadeira intenção. Por quê? Porque esses seres conseguem identificar a sua verdadeira intenção, a sua verdadeira motivação. E se a sua motivação for motivos egoístas, para aparecer, né, para de repente um extraterrestre vir para você entregar tecnologias para você virar um novo Tesla, né? Um novo Tesla, não, um novo Elon Musk, um novo bilionário, realmente eles não vão dar atenção para você. Agora, se você quiser um novo mundo, um mundo de paz e prosperidade, se você pensar no planeta Terra, na civilização humana, e ser um verdadeiro embaixador, com motivos altruístas, com certeza eles vão ouvir você. Porque é uma questão de fé e de coração. Quando você medita, seus sentidos se tornam muito refinados e você consegue ver a essência das coisas. Sim. Isso se chama percepção celestial. Quando você finalmente consegue ver as energias celestiais mais sutis, é literalmente um refinamento da neurofisiologia que está conectada à consciência e à mente. Percepção celestial. Deixa eu explicar para vocês, meus amigos. A meditação, ela tem como objetivo elevar os nossos pensamentos, emoções mais elevadas, a nossa verdadeira essência. E sabe por que o ser humano não consegue cocriar de forma assertiva? Por que pessoas que dizem para mim, chegam para mim e falam, eu tento cocriar o bem, parece que só coisas ruins acontecem comigo? É porque você não tem um pensamento coerente. Pensamento coerente, o Dr. Robert Moore fez várias palavras, né, Instituto Monroe, sobre o pensamento coerente, que é a base de todas as habilidades psíquicas. Consiste em mente consciente estar em harmonia com a mente inconsciente. Emoção e razão trabalhando em perfeita harmonia. Então não adianta a sua mente consciente querer alguma coisa se a sua mente inconsciente diz que não. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Por exemplo, eu gostaria muito de achar um parceiro. Né? Só que a sua mente consciente fala, todo homem não presta e todo homem trai. Isso se chama pensamento incoerente. Por exemplo, eu gostaria de me tornar um embaixador galáctico. Na sua mente consciente, né? Na sua consciência, você diz isso. Mas a sua mente inconsciente diz o seguinte, eu só gostaria de ter contato se for um pleiadiano lindo, maravilhoso, bonitão, tipo galã de cinema. Porque se for um Grey feio, eu não quero ter contato. Então você é preconceituoso. Lembrando que o próprio Dr. Greer diz que pessoas que têm cabeça e mente, de coração, tá? De coração, são preconceituosas, estão inaptas a fazer contato. É porque, de repente, a sua família de alma é justamente seres insetoides, seres reptilianos e até mesmo seres com característica de Grey. Não é nórdico, como você gostaria de ter o contato. Aí você não vai ter contato mesmo. Então, se você tentar fazer o contato com esse tipo de perspectiva ou espírito, tire o seu cavalinho da chuva. É isso que o Dr. Greer está dizendo. Você não terá resultado. Talvez você entre em contato, sim, mas com seres negativos. Aí é um problema muito sério. Você pode abrir a sua mente para que seres negativos comecem a se comunicar telepaticamente com você. Pois bem, Dr. Steve Greer. Tudo isso é importante. Tá? Porque não adianta, é muito fácil para mim, se vocês quiserem, eu passo o protocolo aqui. Passo o protocolo de visão remota, passo a passo, e vou passar, obviamente. Mas se você tem que ter, isso aqui são pré-requisitos importantes, pré-condições importantes que você precisa saber. Ok? Isso é fundamental. Então não tem como pular essas etapas. Eu seria desonesto se simplesmente passasse para vocês sem apresentar esses conceitos.
Dr. Gui confirma que existem 57 espécies de extraterrestres. Na verdade, já foi atualizado, são mais de 60. Que nos visitam e estão preocupados com as hostilidades de uma organização ilegal transnacional. Sim, inclusive isso foi confirmado. Tá, meus amigos? São várias fontes diferentes. Os extraterrestres estão de saco cheio, estão fartos dos desmandos dos sites negros. E que já estabeleceram um prazo. Tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. É o John Stewart. Tá? John Stewart. Tem também o Jason Santos, que também é um outro denunciante. Fala que eles estão fartos. Doutor Steve Greer. Então são 3 fontes independentes. Que os extraterrestres vão agir até 2027. De qualquer maneira. De qualquer maneira. É claro que eles esperam que haja um despertar da consciência, eles esperam que o ser humano faça os protocolos de contato, mas também toda paciência tem limite. É isso que o Dr. Steve Greer está falando, o John Stewart, né? E o Jason Santos. Pois bem. Mas isso é um assunto para a live de sábado. Não vou entrar aqui no mérito. Sargento Clifford Stone confirma 57 raças alienígenas visitando a Terra. E esse ser humano aqui é um ser humano especial. Já desencarnou, sofreu muito, foi perseguido. Meus amigos, o amor que ele tem pelos extraterrestres, ele arriscou a vida para salvar extraterrestres. Arriscou a vida, arriscou a carreira dele. Amor crístico. Por isso que os extraterrestres entravam em contato com ele. Simples assim. Por isso que ele se tornou um dos maiores empatas intuitivos do Serviço Secreto Espacial de todos os tempos. Clifford Stone é o único entre aqueles que investigaram o fenômeno OVNI, ETs. Ele passou 22 anos no Exército dos Estados Unidos como parte de um grupo extremamente secreto de elite que foi rapidamente enviado a locais de acidente, entre aspas, né, porque esses acidentes, na verdade, são provocados através de hackers, agentes P3 e também de brinquedinhos escalares, para recuperar naves, corpos e artefatos de OVNIs ou ETs. O Sargento Stone ficou mais de 2 semanas na solitária porque ele salvou um ET e levou ele para sua família. Estava em cativeiro. Pra vocês terem uma noção. Projeto Manhattan 2. Além disso, ele enfatiza nossa recuperação dos artefatos e artefatos. Além disso, ele enfatiza que nossa recuperação desses artefatos e artefatos ETs permitiu que nosso governo fizesse ganhos científicos surpreendentes, de grande potencial benéfico para o mundo, sim, mas são retidos nos sites negros. Eles mantêm, como muitos outros que estão, essa informação é mantida em programas profundamente secretos, além dos controles das salvaguardas constitucionais, sim, do governo eleito. E que apesar do fim da Batalha Fria, aqueles que controlam esses projetos negros continuaram a manter essas importantes descobertas para si mesmos e por motivos conhecidos apenas por eles. Ele diz que o governo dos Estados Unidos tentou suprimir o que ele realmente viu num estranho dia na Pensilvânia de 1969. Apesar que, a gente já sabe o motivo, né? Dinheiro e poder, mesmo porque eles que detêm e controlam o comércio, que é a base da economia mundial de combustível fóssil. Então, energia livre para eles não é negócio, né? Claro que não. Agora, construir um arsenal, um contingente militar para uma eventual guerra interplanetária, sim, com certeza. E colocar o mundo como refém. Pois bem. Né? Ele diz que o governo dos Estados Unidos tentou suprimir, por isso que eles retêm essas tecnologias. Por isso que existe esse segredo. Ele diz que o governo dos Estados Unidos tentou suprimir o que ele realmente viu num estranho dia na Pensilvânia, em 1960. Ele estava envolvido em situações que realmente recuperavam os discos acidentados. Havia corpos que estavam envolvidos com alguns desses acidentes. Também alguns deles estavam vivos. Enquanto estávamos fazendo isso, estávamos dizendo ao público americano que não havia nada quanto a isso. Estávamos dizendo ao mundo que não havia nada. Você tem pessoas que se parecem muito com você e comigo, que poderiam andar entre nós e você nem notaria a diferença. Realmente bombástico. Stone afirmou que esse sigilo é inconstitucional e além do controle e conhecimento dos nossos funcionários eleitos. Desse modo, isso representa um governo oculto em nossa sociedade, com ativos, financiamentos e conhecimentos tremendos. Esse governo legal está operando sem supervisão, controle e o consentimento do executivo. E os ramos legislativos. Pois é. Agora, meus amigos, deixa eu voltar aqui novamente para o protocolo de contato.
Presta atenção. Contato com ETs, Dr. Steve Greer. Dr. Steve Greer fez uma aula, no episódio 10, no seu canal. Gratuito, meus amigos. Repassando essa informação, gratuitamente. E ele está promovendo protocolos de contato no mundo inteiro. Não é à toa que o Mike Benz falou, 10 mil pessoas realmente imbuídas nesse espírito, que consigam, de fato, fazer esse contato, já seria o suficiente para modificar o campo morfogenético do planeta Terra. Sem falar do projeto do Instituto Skinwalcher, de um contato aberto até o final do ano. Isso foi falado abertamente pelo Maico Herrera, na Gaia TV. Contato com ETs, contato imediatos do 5º grau. Conforme detalhado pelo Dr. Steve Greer, centre-se fundamentalmente no uso da mente e da consciência como princípio, meio de comunicação e orientação. Esse método é considerado pedra da Roseta do contato. A pedra da Roseta, acho que foi em 1799, se não me engano, não tenho dado aqui para vocês, é uma pedra egípcia, tá? Que tem 3 traduções. Através disso, eles começaram a traduzir os hieróglifos egípcios, por isso que é chamado de pedra da Roseta. Ok? Interessante. Seria uma espécie de pedra filosofal. Ok. Porque através disso propiciou decifrar a linguagem egípcia. O alicerce do contato C5 é a atualização da mente e da consciência para sentir ou ver naves, seres e mundos extraterrestres. É isso. Presta atenção. O alicerce do contato C5 é a atualização da mente e da consciência para sentir e ver naves e seres de outros mundos. Tradutor universal. Nós temos um tradutor universal na nossa mente, que pode entrar em comunicação com qualquer ser do universo. A comunicação com civilizações terrestres ocorre em um nível mais profundo que o verbal ou visual. Sim, os ETs captam a essência do pensamento. E a essência do pensamento, ela transita pelo universo através dos superluminais. Então, a consciência humana, isso foi comprovado pelo Instituto Morrow, consegue atravessar o universo através de superluminais, que é mais rápido que a velocidade da luz. Então, você aqui consegue se comunicar com o ser em Andrômeda, um arcturiano, em tempo real. Você pode fazer isso. Então, a sua mente está capacitada. Veja só, a sua mente, a nossa consciência, tem essa capacidade nata. O que acontece é que isso foi atrofiado, porque as pessoas não utilizam essa ferramenta. Ok. Pensamento coerente, esta é a chave. Em harmonia, em que o consciente e o inconsciente trabalham juntos em harmonia. Sim, o consciente e o inconsciente têm que estar o quê? Totalmente ajustados. Ali, harmoniosos. Não pode haver conflito entre um e outro. Não vai funcionar. E você não tem um pensamento coerente. Você está tendo um pensamento incoerente. A maioria das pessoas tem pensamento incoerente. Elas querem uma coisa, mas o inconsciente diz outra. Aí fica difícil. Por isso que você não alcança os seus objetivos. Por exemplo, eu gostaria muito de ter sucesso no trabalho. A sua mente consciente, vigil, diz isso. Mas o seu inconsciente diz o contrário. Diz que você é um incapaz, um inútil que não pode alcançar nada. Aí o universo entende. Opa, aí tá tendo uma incoerência. É contraditório? Isso é totalmente contraditório. Por isso que você não consegue cocriar. É duro falar isso, mas esse que é o grande problema. Pensamento incoerente. E não é fácil ter pensamento coerente. Para você ter pensamento coerente, você tem que conhecer a si mesmo. Se livrar dos traumas é importante. Por isso que o William Reich, por exemplo, ele desenvolveu uma técnica, inclusive é o trabalho da Eliette, retransmitir isso através dos seus atendimentos, para as pessoas se livrarem do trauma. Identificar o trauma e se livrar dele. Isso é uma forma de quê? De reduzir o nosso poder, a nossa capacidade nata. É assim que eles nos controlam. Porque a grande maioria, 99% das pessoas tem pensamento incoerente. Se você tivesse pensamento coerente, você conseguiria tudo o que você quer na vida. Todos os teus desejos, todos os seus sonhos se realizariam. Mas para tanto, você precisa o quê? De pensamento coerente. Porém,
existe uma boa notícia nisso tudo. O ser humano pode ter lampejos de pensamento coerente, mesmo que tenham traumas, mesmo que o seu inconsciente esteja tentando te sabotar, através desses mesmos traumas. Então, através da meditação, você consegue burlar esse sistema, estão compreendendo? E se conectar, reconectar novamente e conseguir expandir a consciência através dos superluminais, ou energia taquiônica ou energia abril, que é mais rápido que a velocidade da luz. Só que para isso você tem que ter coração, verdadeira intenção. E você tem que falar com você mesmo. É esta a intenção que eu quero? Eu quero realmente me comunicar com os extraterrestres? Eu quero ser um embaixador intergaláctico? Por que eu estou fazendo isso? Tem que ser sincero. E não adianta mentir, porque o ser humano ele tem uma capacidade de mentir para si mesmo que é sensacional. É impressionante. Poucas pessoas são honestas consigo mesmo. Então arruma um monte de desculpa, fala um monte de coisa, mas não quer admitir os seus próprios erros. Aprenda a admitir os seus erros. Para você crescer, você tem que aprender. Às vezes você tem que engolir o orgulho e admitir os seus próprios erros. Tem que ser honesto, sincero consigo mesmo. E é muito difícil ser sincero consigo mesmo. Tem que ter humildade nesse momento. Muita humildade. Exercer a humildade. Quando o inconsciente entra em atrito com o consciente, o pensamento coerente é interrompido. Claro, automaticamente. Existe um nível de consciência que é pré-verbal e até pré-visual, denominado casualidade. Esse é o nível transcendente da consciência mais profunda. Essa essência do pensamento é que permite a tradução interestelar e é chamada de tradutor universal. Então você pensa em português, imagina em português, e é claro que o ser extraterrestre nunca viu português na vida, em língua portuguesa, e ele consegue se comunicar com você. A intuição opera dessa maneira, manifestando-se como conhecimento em vez de palavras ou imagens específicas. Portanto, a capacidade de visualização do indivíduo não é o fator mais importante. O que importa é a profundidade e o significado real do pensamento. Deixa eu explicar isso. Vamos supor que você está fazendo o protocolo C5 e uma das designações do protocolo C5 é visualizar o cosmos. Então você vai... É como se você estivesse escaneando o céu. Então você vai escanear o céu e tem que usar a imaginação. Por isso que eles usavam tantos pequeninos no serviço secreto espacial, porque os pequeninos têm mais facilidade de utilizar a imaginação. Então aprenda a usar o seu poder imaginativo. O próprio Preston Nicius, ele falava que a partir da imaginação é que aflora nossas capacidades psíquicas. Então visão remota é imaginar, mas uma imagem bem nítida. É claro que nunca vai ser tão nítida como o real, mas algo palpável. E no que você vai mapear, escanear o céu, alguma coisa te chama a atenção. Aí você vai usar a intuição. Olha, tem um ponto ali, uma estrela, para aquele canto ali, que a minha intuição está dizendo que eu tenho que me focar ali. E você vai focar naquele lugar. Eu vou focar. Mas muito mais do que ver é sentir. É isso que o Dr. Greer está falando. Você está entendendo? Sentir. Tem que ser algo que venha do âmago do seu ser. Pois bem. Então, muito mais do que ver é sentir. Porque não adianta nada você ver se você não sente. Porque se você estiver vendo e não estiver sentindo, é porque é a sua imaginação. Não é real. É a sua mente te pregando peças. Então, para você saber que a sua mente realmente está conseguindo captar uma mensagem real, uma comunicação, é através do quê? Do coração, do pensamento e das suas emoções. Porque você vai sentir uma frequência diferente. Geralmente, quando você começa a entrar em contato com os extraterrestres, a sua forma de ver as coisas muda completamente, como se você estivesse num outro campo. Uma visão celestial. É um ótimo exemplo, Dr. Greer. Você se sente leve, você se sente com amor infinito, coração palpitando, você sente boas coisas, é uma vibração muito boa, é uma frequência muito boa. Então este é o teste.
Se você não está sentindo essa frequência boa, e a sua intuição está dizendo, é ali, eu estou sentindo, às vezes é sua mente te pregando peças. Então é muito importante entender isso aqui. Entender esse conceito. Pois bem, vamos dar continuidade. Tecnologia assistida pela consciência. Embora os ETs, os nossos amigos, não gosto de chamar de ETs, nossos amigos de fora, possuem telepatia inata, sua precisão é muito aumentada por meio de sistema de consciência assistido por tecnologia. Sim, e aqui o Dr. Gui está se referindo especificamente a seres extraterrestres físicos, não interdimensionais. Ok? Então vamos saber distinguir as coisas. Então os extraterrestres físicos utilizam tecnologia para aperfeiçoar, para potencializar, melhor dizendo, como amplificadores de consciência. Pois bem. Nesses sistemas, a consciência não só é assistida pela tecnologia, mas também é direcionada. Por exemplo, pensando em um feixe de pensamento dirigido em uma tela de computador. Aí que vem a tela mental. Todo visualizador remoto usa tela mental. Tá? Esta é a base da visão remota. Como eu havia dito no começo da live, então presta atenção. Se você quiser anotar isso, anota. Tá? É importante. Como eu estava dizendo no começo da live, o protocolo de contato é uma derivação, é uma ramificação da visão remota. Tá? Visão remota que também opera através dos superluminais, que é mais rápido que a velocidade da luz. Aonde você consegue redirecionar a sua mente, os seus pensamentos para qualquer parte do universo, burlando inclusive a barreira do espaço-tempo. Pois é. Bem interessante. Né? Então você tem que usar uma tela mental. Como que é essa tela mental? Deixa eu explicar para vocês. Tela mental, imagine uma tela preta. Tá? Preta. E geralmente essas imagens que vêm na tela mental duram apenas 1 segundo. Então é muito rápido mesmo. Se vocês, eu não sei se vocês já observaram um visualizador remoto trabalhando em tempo real. Eu já vi. Pessoas habilidosas. Ele faz isso como se fosse andar de bicicleta. Tá, meu? É muito fácil para ele. É muito fácil. Para algumas pessoas andar de bicicleta pode ser muito difícil. Principalmente se você nunca andou. Mas para ele é muito simples. O Dick Gary, eu já vi ao vivo. Ele chegava, via a tela mental, ele já desenhava ou escrevia o que ele via. Aí ele conversava, comentava, aí ligava a tela mental de novo e seguia. E era continuação, era como se fossem frames de um filme. E aí, juntando todos os frames, você tem o quê? Um filme. Você tem todo o contexto de uma história, como se fosse história em quadrinho. Primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho, quarto quadrinho. Aí você tem o todo. Várias peças que vão se encaixando, como se fosse um gibi. Tá entendendo? É assim que funciona. Isso é visão remota. Tá? Vamos dar continuidade. No protocolo C5 é a mesma coisa, só que no caso você vai usar o céu, você vai tentar escanear o céu. Aí esse é o princípio básico de protocolo de contato, que advém, né, que tem a sua origem nas técnicas de visão remota. Vamos dar continuidade. Isso aqui está ficando muito bom. Eu gosto de falar sobre essas coisas. Protocolo de sequenciamento de pensamento coerente. Isso aqui é ótimo. Protocolo de sequenciamento de pensamento coerente. CTS. Isso aqui é o básico. Se você pegar, por exemplo, se eu passar para vocês, existem vários estados de consciência que você pode se elevar, que você consegue ter, você pode criar coisas incríveis. Você pode mudar a realidade, mudar a linha do tempo. As possibilidades são inúmeras. Tá? Pois bem. O principal método para guiar extraterrestre até a localização do observador é o sequenciamento de pensamento coerente. Então, quando você faz um protocolo de contato, você simplesmente está dizendo, eu estou aqui, me olhe, me enxergue. E por que um extraterrestre iria olhar para você? Lá de longe. Meus amigos, eu não estou brincando. Presta atenção no que eu vou falar. Quando você faz o protocolo de contato, às vezes você está entrando em contato com o extraterrestre lá nas Pleiades, ou lá em Arcturius, assim, milhares de anos-luz daqui. Talvez até milhões de anos-luz daqui.
E o pensamento, que é mais rápido que a velocidade da luz, consegue chegar num instante, como se fosse um telefonema. E como que ele consegue te enxergar? Por causa da sua intenção. Olha que interessante, ele te enxerga. Ele te enxerga lá em Arcturus, ele vem para cá, porque as suas naves são transdimensionais. E eles podem vir para cá no piscar de olhos. E eles vêm para cá simplesmente por causa de você. Para ter esse encontro. Você simplesmente procura a frequência. Olha que interessante. É como se fosse a sua família de alma. Eu vou entrar em contato com a minha família de alma. Eu vou telefonar para eles. E como que você telefona para eles? Usando um celular? Não. Você usa o quê? O pensamento coerente. O coração. Por isso que o Chris Bretson falava. E fala. Né? Ele sempre diz. É uma questão de coração. É uma questão de fé. Né? Isso é ótimo para resumir isso daí. Fantástico. O principal método para criar a tese da localização do observador é o sequenciamento do pensamento coerente. Primeiro, inversão da percepção. Depois de fazer o contato e ter a imagem, lembra da imagem, tela mental que a gente comentou há pouco. Né? Você criou a imagem, né? E a imagem está nítida, você está sentindo, está vindo do seu coração, você está sentindo a frequência elevada. Então você está no caminho certo. Se tudo isso estiver acontecendo, você está no caminho certo. O processo é invertido. Em vez de olhar para fora, não fica olhando para fora. Nesse momento você para de olhar para fora. Você para de ver a imagem. Você para de focar na imagem. E nessa frequência começa a olhar para si mesmo. Olha que interessante. O observador se conecta à mente, ao console, ao sistema de consciência assistidos por tecnologia dos ETs. Que fantástico. Começa a olhar para si mesmo, para dentro de si. O observador se conecta à mente, ao console e aos sistemas de consciência assistidos por tecnologia dos ETs. Fantástico. Então você vai se conectar à tecnologia dos extraterrestres, eles vão enxergar você. E para eles enxergarem você, você tem que mostrar: eu tenho coração. Eu quero ser embaixador galáctico, e isso é verdade. Isso é minha verdade. E se você for sincero de verdade, eles vão atender o seu convite. Maravilhoso. É simplesmente espetacular. Meus amigos, quando o Chris Bretson se reuniu ali em Washington DC, um dia antes das reuniões, aquelas reuniões do Congresso, das audiências do Congresso sobre o APS, estava ali cientistas, tinha cristão, tinha espírita, tinha judeu, tinha alguns que nem cristão era, tá? Judeu. Ele falou: não importa a crença de vocês. Tem islâmico, não tem problema nenhum. Vocês têm fé? Eu tenho fé. Você tem coração? Tem coração. Vamos fazer uma oração. Os OVNIs apareceram. Veio do coração. E acontece. Fantástico. 2. Orientação. O observador mostra os ET exatamente onde ele está. Você tem que mostrar. Estou aqui, ó, localizado aqui, como se fosse um GPS. Por isso que você tem que olhar para si mesmo. Você entendeu agora? Para eles poderem se localizar. Olha, o fulano que tem uma frequência maravilhosa, linda, ele tem verdadeira intenção, ele quer ser um embaixador da Terra, ele quer mudar o mundo dele para 4ª, 5ª densidade, de verdade. A gente vai atender o pedido dele. É irresistível para os ETs. Um coração puro, presta atenção, é irresistível para eles. A gente vai lá agora. Estamos aqui em Andrômeda, em Arcturus, a gente vai para lá agora. Larga tudo. Vamos supor que o ET está com a mulher dele ali, gente. Larga tudo, a gente vai visitar o nosso amigo lá no planeta Terra. Onde que ele está? Vamos ver. Ele tem que mostrar pra gente onde você está. Aí você tem que olhar para si mesmo. Nesse momento, você foca em si mesmo. Ah, ele tá ali em Sorocaba, no meu caso. Aí tá na cidade de São Paulo. Tá lá em Sergipe, Alagoas. Em tal lugar, rua tal, a gente tem o endereço dele. Vamos pra lá. É assim. O observador mostra os ET exatamente onde ele está, como se estivesse usando o Google Earth. Lembra do esse aplicativo é bem legal. Meus crianças gostavam de brincar com isso, né, gente? Passear no Google Earth. Agora já estão grandinhos. Aproximando-se de ângulos em que os percebeu, seja debaixo d'água, de outra galáxia ou perto de Marte. Eles vão te achar. Eles vão te achar. E eles vão atender o seu convite. Porque você tem coração. Você tem amor. E esse é o grande ingrediente. Esse é o passaporte. Amor. 3. Interface. As tecnologias terrestres se interligam diretamente com esses processos.
O protocolo C5 de contato, que inclui CTS, que a gente já mencionou há pouco, tá? Pois bem, foi mencionado aqui para vocês. Né? Pois bem, vamos continuar. Segue uma ordem específica. Entrar no estado meditativo e tranquilo. Então, é importante estar aqui tranquilo, meditativo, sereno. Não pode ter ansiedade. Já vou dizendo para vocês. Ficar ansioso atrapalhou tudo. Tá? Nervoso, não. Serenidade. Tranquilidade. Tranquilidade. Ver ou sentir os ETs e fazer contato na consciência e no pensamento. Então, o contato ele corre primeiro no pensamento, depois através da materialidade. Como aconteceu, por exemplo, com o Mike Batiste, que conseguiu, inclusive, filmar esse ser. Que aterrissou a sua espaçonave no quintal da sua casa. Se você não assistiu às lives passadas, de repente chegou agora aqui de paraquedas, então eu recomendo, para pelo menos entender o contexto, assista pelo menos as 3, 4 últimas lives. Pois bem, fazer o sequenciamento do pensamento coerente para guiá-los e mostrar-lhes onde você está. Atitude e intenção. O ingrediente secreto. Esse é o grande ingrediente. Atitude e intenção. Tem que ter os dois. A chave para o sucesso do contato não resiste apenas na técnica, mas na intenção e no propósito do indivíduo, acima de qualquer coisa. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês o passo a passo, mas o mais importante de tudo, presta atenção, isso é muito importante, é a intenção e o coração. E o propósito. Qual o propósito disso? O propósito disso é para eu tirar foto para mostrar para os outros no Facebook. Não. Não! Não é isso. Para eu mostrar para os outros que eu sou melhor, né? Que eu sou melhor que os outros. Acabou, filho. Aí não dá. Não dá. Porque eu vou encontrar com a minha chama gêmea. Não, também não. Motivos egoístas, esquece. Aí não vai acontecer. Eu quero o bem da humanidade. Opa, aí você está falando a nossa língua. Quero um mundo de paz. Eu quero um encontro interplanetário. Eu quero que a civilização se torne, a Terra se torne uma civilização interplanetária. Aí você está falando a língua dos extraterrestres. Propósito elevado. Os ETs buscam pessoas que desejem fazer o contato para o propósito superior, que seja maior do que o ego. Tem que deixar o ego de lado. Se você fizer o protocolo C5 com o seu ego do seu lado, você não vai ter sucesso. Já vou adiantando para vocês. E o interesse próprio, esquece também. É essencial agir com embaixadores da humanidade para o mundo e as espécies deles. Essa atitude é crucial para criar uma nova era de paz universal. Quando o observador atinge esse ponto ideal, focado em um propósito altruísta, as naves e o fenômeno extraterrestre aparecem, se manifestam. Atitude a evitar. Presta atenção. Se a beldade for forçada, né, se força a barra, não, porque eu quero pleiadiano desse jeito bonitão, ou uma pleiadiana linda, ou muito egoísta, ou autorreferenciada, o contato não ocorrerá. Tem que ser do jeito que eu imaginei aqui, não, porque tem que ser aquele extraterrestre, ele vem, desce, do jeito que eu tô querendo que seja, como se fosse um roteiro na sua cabeça. Não, não funciona assim. O contato não ocorrerá. Egoísmo e ganância. Pessoas com motivos ocultos, com a ambição de se tornar o próximo Rockefeller da energia. Isso. Os ETs vão vir aqui com uma fórmula, vão mostrar como eu vou ficar rico, milionário, bilionário. Esquece também. Esquece. Meus amigos, quando o Dr. Greer estava com câncer terminal, em 1997, ele estava fazendo o protocolo C5, ele não pediu a cura para os extraterrestres, ele simplesmente queria a paz universal. Ele recebeu de presente. Como o senhor gosta, quer a paz universal, o senhor é sincero, curaram ele. Mas ele não tinha, porque se ele chegasse ali e ficasse pedindo, não, eu exijo que vocês me curem. Não. Não é assim que funciona, não é assim que você trata extraterrestre. Estão compreendendo agora? Espero que compreendam.
Não terão sucesso. Tais atitudes resultam em falta de clareza de propósito e são percebidas como corruptas pelos ETs. Isso aí tem que crescer muito. Vai ter que desencarnar, encarnar novamente, porque isso aí não tem condição, não. Não tem como ter contato com uma pessoa dessa. Curiosidade e falta de respeito também. Tem que ter respeito pelos extraterrestres. Amor e respeito. Os ETs não estão interessados em quem apenas é o buscador de curiosidades. A atitude de convocá-los ou tratá-los como golfinhos no SeaWorld. Né? Se estivesse lá, não, eu quero ver agora. Ah, eu quero que apareça aqui um pleiadiano, um arcturiano. Eu quero que seja um arcturiano lindo, né, Liante? Dos meus sonhos. Não funciona assim. Que deve se provar. Não, porque você tem que provar para mim que vocês... Se vocês existem, aparece para mim. Se você vier com esse espírito, acabou, meu filho. Acabou. Não tem que provar nada para você. É insultuosa e desrespeitosa. E desliga a unidade. Pois é. A atitude correta é ser puro de coração. Inocente e ingênuo. O Dr. Gray fala que as pessoas que têm mais sucesso no contato são aqueles que têm pensamento de criança. Pense como uma criança. Totalmente livre de preconceitos. Um pequenino, meus amigos, se aparecer um Grey ali, um reptiliano, ele vai amar do mesmo jeito. Vai respeitar, não vai ter qualquer tipo de preconceito. Aquele espírito inocente. Maravilhoso isso. Digno de nota. Um estado que os próprios ETs demonstram. O contato deve ser abordado com respeito, permitindo que ele se desdobre devido ao poder interior, em vez de ser forçado. Tem que ser uma coisa forçada. Tem que fazer força, né, gente? Tem que ficar pra fazer protocolo de contato, tem que fazer força. Quanto mais força fizer... Não, filho, isso faz no banheiro, não no protocolo de contato. Não tem que fazer força nenhuma. Tá bom? Pois bem. Força você faz lá, você fica com prisão de ventre, né, gente? É aí que você faz força. Tá? Protocolo de contato pode fazer a força que você quiser. Não vai adiantar nada. É propósito. 4. A prática é efeito de massa. Embora o contato possa ser realizado individualmente, e pode ser feito. A gente chega para mim e fala, mas eu não tenho pessoa para fazer. Pode fazer sozinho, meu filho. O Chris Bretson teve contato sozinho com a dama. Eu achei que ele estava num grupo ali de 10, 20, 30 pessoas, sozinho. Dr. Gui, o primeiro contato que ele teve foi sozinho também. Dá para ser feito individualmente? Claro que dá. É óbvio que dá. Então já vou receber, essa pergunta já está respondida. A união de esforços potencializa o resultado, facilita. Agora é bom fazer em grupo. É óbvio que é bom. Você cria uma egrégora, mas de pessoas que estejam com o mesmo pensamento, estejam imbuídos no mesmo espírito. Se tiver também uma sementinha podre ali, também às vezes vai atrapalhar. Vai interromper a egrégora. Pois é. Por isso que o Dr. Guri fala que não é bom fazer com grupos muito grandes. Porque é difícil se controlar todo mundo, né, Nete? De repente você faz um grupo ali de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, sempre tem uma sementinha podre no meio. Né? 2, 10. Pois é, pessoas que você conheça, pessoas que têm o mesmo propósito. Coerência de grupo. Para o trabalho em grupo é priorizada a qualidade sobre a quantidade, claro. Qualidade, não quantidade. Recomenda-se que o grupo sejam coerentes e não muito grandes. Geralmente não muito maiores do que 8 pessoas. O Dr. Gui recomenda 8 pessoas no máximo. Para evitar egos e drama humano. Tá? Pois é. Porque o que acontece é o seguinte, a pessoa está fazendo protocolo, às vezes é difícil. Meus amigos, o Dr. Gui já ficou a noite, virou noites inteiras. Ele chega lá, passa 1 hora, passa 2 horas, 3 horas, e começa. Eu vou embora. Eu tô com sono, aliente. Porque tá difícil. Tá incomodando. A gente não pode... O doutor Gui fala, por favor, dá pro senhor se retirar. O senhor tá atrapalhando. Muito ajuda quem não atrapalha, né, gente? Já diz o ditado, né? Pode se retirar, vai pra sua casa dormir, vai fazer outra coisa. Melhor, é bem melhor. Às vezes é melhor ser sincero com a pessoa, olha, melhor ser assim, vai pra casa, é cansativo mesmo. E a gente vai ficar aqui a noite inteira, a gente vai insistir.
O Dr. Greer, às vezes, ele teve resultado amanhecendo o dia. Né? Estava amanhecendo o dia. Pois é. Efeitos críticos de massa. Quando as pessoas se reúnem em um estado de consciência, ocorre o efeito de massa crítica, o efeito Maharashi. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse efeito Maharashi. Efeito Maharashi é um fenômeno proposto por Mahesh Yogi. Isso. Um mestre. Um caso hindu, né, Nietzsche? Que sugere que a prática em grupo de meditação transcendental, MT, e dos programas MT-SIDS, ou seja, capacidades psíquicas, especialmente Vu-Logui, gera uma onda de coerência e positividade que se manifesta na sociedade como uma redução de crimes, violência e estresse em um aumento na paz e na harmonia. Eu nem coloquei aqui no texto, mas o Dr. Greer, eu garanto que já vi várias vezes o Dr. Greer falando isso. Quando você faz protocolo de contato, 8 pessoas na sua cidade, isso foi comprovado, tá, meus amigos? Isso é estatístico. Diminui a violência, criminalidade, diminui a corrupção. Devia fazer muito em Brasília, né, gente? Se fizesse protocolo de contato em Brasília, você que mora em Brasília, quem sabe você dá um jeito no que está acontecendo lá. Isso é comprovado. Locais aonde se fazem protocolos de contato é como se fosse uma vórtice. Cria uma energia, uma frequência positiva que vai expurgar a negatividade daquele lugar. Vocês já imaginaram o poder disso, meus amigos? Porque vai muito além do contato. Quando a gente fala para vocês, Dr. Steve Greer, que isso pode mudar o mundo, não é exagero nenhum. Isso é comprovado. Dr. Greer, ele fez protocolo de contato em algumas cidades. Depois de alguns meses, ele foi ver as estatísticas, o crime abaixou, a corrupção abaixou. As pessoas mais amorosas, mais solidárias uns aos outros. Brasília precisa de protocolo de contato todo dia. Eu não estou brincando, tá? Eu não estou exagerando. É isso mesmo. Tem que ser feito dessa forma. Pois é. Vamos continuar. O trabalho consciente de muitos indivíduos em estado de consciência meditativa cria uma propagação do campo morfogenético, semelhante ao efeito centésimo primeiro macaco. Sim. Inclusive eu tenho uma live só falando sobre isso, detalhadamente. Devo lançar em breve. Afetando não localmente outras pessoas, inspirando a fazer o mesmo. Sensacional. Então, quando você faz protocolo de contato, você consegue alterar o campo morfogenético da sua cidade, da sua região. Olha que responsabilidade. Quando o Dr. Greer fala que nós podemos mudar o mundo, não é exagero. E a gente gosta de esperar um salvador, né, gente? Quando nós somos os salvadores. Você pode salvar a sua cidade. Você pode salvar Brasília, Washington. E precisa ser feito. Meus amigos, eu vou mais além. Eu vou além, para vocês entenderem o seguinte. Sabe por que está tendo essas operações? Você pode até não acreditar e não tem problema, você pode ser cético quanto você quiser. Sabe por que está tendo uma limpeza nos Estados Unidos? Porque muitos americanos em várias cidades, principalmente em Washington DC, foram feitos protocolos de contato. Por que você acha que os túneis teve a federalização de Washington DC? Ação urbana, mudando o campo morfogenético. Então, quando eles construíram, o próprio Michael Salla fala, um pentagrama invertido, faltando um pedaço, como se fosse um sinalizador para que seres negativos pudessem entrar aqui, foi paralisado. E quem fez isso? Nós, através da nossa ação, em contato com seres superiores. Entenda, os seres interdimensionais são os seres mais poderosos do universo, mas eles precisam dessa ponte. Por isso que o protocolo de contato é incrível. Tem um poder inacreditável. Criar uma ponte para que o poder deles possa se manifestar, ou seja, a frequência positiva e limpar tudo que é maligno. Limpar toda a negatividade do planeta. Expurgar o mal do mundo. E você é muito importante nesse processo. Nós somos muito importantes. A Terra está num ponto de transição de fase, onde, à medida que o caos aumenta, o número de pessoas despertas e conscientes também cresce. Apenas cerca de 1% da população, aproximadamente 80 milhões de pessoas, precisa se tornar coerente para que ocorra essa transição. Agora vem a parte mais maravilhosa. Quando
a dama falou para o Chris Bradson que haveria uma grande ativação, não é ativação de 8 bilhões de pessoas, nem precisa ativar 8 bilhões de pessoas, é ativar 1%. É isso mesmo, apenas 1% sendo ativado, os demais serão ativados também. A grande ativação como elementos como 3 e Atlas, a manifestação de seres interdimensionais, o grande objetivo, 3 e Atlas, R2 Swang, as forças exógenas, é o quê? Qual é o objetivo? Atingir esse 1%. Porque atingir 1% é ativar 100%. E assim, nós mudamos o mundo completamente. E agora, para os protocolos. Eu vou direto para o protocolo. Tem muita coisa para falar, tá, meus amigos? Só que é apenas, né, Liette? Apenas um lampejo. Deixa eu começar com os protocolos. Deixa eu ver se eu acho. Eu tinha que falar esse conceito aqui que é muito importante também. O Itzhak Bentov, para vocês entenderem o universo holográfico, como que você pode mudar a realidade. Tem várias técnicas meditativas e você utiliza a que você achar melhor. Tá ok? Porque hoje é live de perguntas e respostas. E eu não posso. Tenho um compromisso, né, com as pessoas que fizeram perguntas. Mas a gente vai continuar. Técnica de visão remota, segundo Dick Elgar, que é um dos maiores especialistas em visão remota, inegavelmente. Bom citar aqui. E criador do Instituto CryptoView, hoje agora não é mais CryptoView, é Futuro Forecasting. Primeiro, visão totalmente cega ou duplamente cega consiste em não ter qualquer referência do alvo. Lógico. Senão não é visão remota. O mesmo acontece com protocolos de contato. 2, o alvo deve ser descrito, porém não mostrado para visualizadores. Não deve saber o que eles vão ver. Ok? Pois bem, e tem que usar o quê? A tela mental. Agora eu vou diretamente para os protocolos de contato, que eu acho que interessa mais para vocês. Protocolo C5, contatos imediatos do 5º grau. Steve Greer, passo a passo. Primeiro, preparação prévia, limpeza vibracional. A primeira etapa do protocolo C5 exige que o praticante se limpe mentalmente, emocional e energeticamente suas frequências, evitando interrupções no processo de contato. Então, pensamento positivo é importante. Você vai fazer protocolo de contato pensando negativo, ele nem começa. Pensamento positivo, alta energia, alta frequência. Limpeza mental. Toda negatividade tem que ser limpa. Apaga, esquece seus problemas. Esquece as contas para pagar. Se for lá pensando na conta para pagar, no seu marido, nem vá. Está perdendo seu tempo. 1. Reflita sobre interesses altruístas, com foco em evolução, paz e unidade. A intenção consciente é um componente crítico, conforme teorias do Deus máquina e da física quântica, onde a consciência atua como uma ocorrência do universo. Maravilhoso. Maravilhoso. 2. Evite expor frequências negativas, como notícias de conflitos. Esquece isso daí. Tá? No dia você não deve ver nada. Eu estou preocupado com o país. Esquece isso daí. Assuntos físicos ou mentais, pelo menos 24 ou 48 horas antes da prática. Então não veja porcarias, pelo menos, né, gente? 24 e 48 horas antes de tentar o protocolo C5. Catástrofe, notícia negativa, não, evita. 3. Alimentação consciente de descanso adequado. A pessoa tem que estar descansada, tem que dormir bem, importante. Tá? Porque só de você estar cansado e exausto, a sua frequência já baixa. É verdade. Se estiver muito cansado, às vezes eu até falo para a Eliette, eu me canso muito, Eliette, isso abaixa a minha frequência. Ficar 12 horas por dia, não é, Eliette? Complicado. Por melhor que eu esteja, eu estou muito exausto, a minha frequência baixa. Ninguém vai estar com frequência elevada, exausto, ficando 12 horas no computador, por exemplo. Só que a gente faz porque, né, Eliette? É uma obrigação. A gente olha para o lado, não tem outro, né, gente? Tem que ser nós mesmos. Então, tem que assumir essa responsabilidade. Pois bem. Presta atenção. Alimentação consciente e descanso adequado são coordenados para ressoar com frequência do protocolo C5, já que o corpo físico é um tradutor desse alinhamento. Claro. 2. Engajamento do chakra do coração. C5, fundamentalmente, ativação dos centros energéticos específicos para amplificar a receptividade. Diferente do protocolo convencional, ele enfatiza a abertura do chakra do coração, que é o mais importante na questão do contato. 4. Centro energético para canalizar amor incondicional.
É recomendável aterramento com os pés sobre a grama para facilitar o processo. Sim, por isso que é feito em parques, como o Dr. Gui gosta muito de Joshua Tree. É o mesmo local onde o Jorge Van Tessel, a grande rocha, né, de rock, fez contato com o comando Ashtar, com Solgonda, tá? Solgonda, 20 anos. Pois bem. Essa ativação está vinculada à energia orgânica de Reich, cuja liberação através do orgasmos, ele escreve em suas teorias psicanalísticas. Então tem essa ponte, tem esse paralelo. Limpa bloqueios emocionais e físicos, facilitando o alinhamento com frequências superiores. Sim, harmonia com o masculino e o feminino é uma forma de você elevar a frequência. Maravilhoso. Harmonia entre os casais. E harmonia e fazer as pazes com o sexo oposto também é muito importante, tá? A pessoa já chega achando, né, Liette? Isso é a base de todos os traumas. Homem que chega e fala, nenhuma mulher presta, ou mulher que fala que nenhum homem presta, você tá com desarmonia com o masculino ou feminino, tá? Fato. E você pode buscar a Liette, né, Liette? Liette justamente trata essas coisas. 3. Visualização guiada da vida cósmica. Um passo central do C5 é a visualização de uma realidade singular, sem divisões, conectada à totalidade do universo. Sim. Aquele sentimento que eu falei para vocês. Singularidade. O praticante visualiza um telhado branco, uma casa limpa, símbolos de limpeza e consciência iluminada. Sim. Símbolos de limpeza, como um elemento de limpeza energética. Imagine a forma de um recebimento extraterrestre, como descrito em testemunhos como Disclosure Project, como visuais de luz, vistas de energia quântica, sensações de equilíbrio transposto, tudo isso é importante. Alguns grupos relatam a experiência de ser envolvido em uma forma de luz. Sim, as pessoas se sentem abraçadas por uma luz. São várias experiências diferentes. Embora o C5 envolva a utilização de sons ou frequências binaurais, que são facilitadores, tá? Não é isso que vai fazer verão. A pessoa vai pegar lá. No Instituto aqui, Morro, tá aqui para vocês, meditação guiada, M-Sing, tá? M-Sing, tem vários ali, músicas gratuitas que você pode abaixar, de frequência binaurais, e algumas você acha até mesmo no YouTube, tá? Como práticas complementares associadas a esse protocolo. Sim, porque ele vai estimular ambos os hemisférios cerebrais, tá? Para facilitar o pensamento coerente. São facilitadores. Não pense você que você utilizando pode usar toda essa parafernália, é isso que vai fazer acontecer. A ferramenta principal é a consciência. O Chris Bradson faz isso e não usa nada disso, né, gente? Tem várias pessoas que fazem contato e não usa nenhum equipamento de som. Então isso aqui não é algo, é bom vocês entenderem. Não são esses elementos, por exemplo, música binaurais, que vai estimular ambos os hemisférios do cérebro, que vai fazer a diferença, que vai fazer acontecer. São facilitadores. Pois bem, e muita gente consegue e não precisa de nada disso. Essas consistem na aplicação de áudios baseados na frequências específicas para induzir estados de consciência profundos. As variações mais recomendadas são de 12 Hz, 40 Hz. E recomenda-se, obviamente, fone de ouvidos. 4. Tente criar uma tela mental. A técnica de meditação, aí você usa o que você achar melhor. O mais fácil para mim não é o mais fácil para você. Então é muito difícil recomendar uma técnica de meditação. Por exemplo, uma técnica de meditação que é muito conhecida é você visualizar um ponto branco. Fica ali meditando em cima do ponto branco. Método de respiração, né, que é o prana. É prana mesmo, tá com PR, não é PL não. Plana, é prana. Aqui você estimula o cérebro também. E você nem precisa do som binaural, né, gente? Aqui você respira por uma narina, com a outra, e vai intercalando. Meditando, por exemplo, você pode meditar numa praia, mas tem que ser uma imagem fixa, ou você pode meditar uma luz branca. Ok. Ou até mesmo mantra. Tem gente que repete mantra e consegue meditar. Tem gente que consegue meditar até mesmo tocando harpa. O Dr. Gui conheceu uma mulher que falou: Dr. Gui, todos esses métodos que você ensinou de meditação, para mim não funciona. No caso dela, a harpa, porque ela tocava harpa, né? Qualquer instrumento musical. Aí ela aprendeu a meditar tocando harpa, porque ela gostava muito de tocar harpa, e ela conseguia entrar num estado alterado de consciência, tocando harpa. Então eu não vou aqui trazer para vocês um método X ou Y, tá? Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você, e vice-versa. Pois bem,
mas use o método que você lhe apraz, que você acha melhor. Ok? Use o método que você se adapta melhor. Métodos meditativos existem aos montes. 4. Tente criar uma tela mental que tem que ser totalmente preta. Tem que ser preta. Porque se for uma imagem colorida, já pode te induzir a ver uma imagem que não é real. Então, por exemplo, pode ser uma tela de televisão, pode ser uma lousa. Aí o que você achar mais fácil. Ok? Um espelho também, né, gente? Um espelho preto. Lembra obsidiana, né? Um espelho de obsidiana, por exemplo. Essa tela é o seu portal mental, onde as práticas de visão remota se desenvolvem. Projete sua mente para o céu, abra os olhos e reinicie o processo novamente, quanto for necessário. Criando imagens. Dessas imagens, formam-se novas imagens. Abre e feche os olhos e tente se conectar com objetos ou luz, orbe, no espectro de luz. Aí você vai escanear o céu, aquele local me chama atenção. Essas práticas funcionam como uma espécie de scanner, usando as habilidades psíquicas. Nota, isso pode ser acompanhado por contatos telepáticos que são compartilhados por todos os participantes. E isso é muito bacana, muito legal. Imagine vocês, que você está fazendo o protocolo ali com 8 participantes, e eu recebi uma mensagem. Ele falou que está chegando. Daí o outro também ouvi a mesma coisa. É fantástico, é fantástico. Além disso, sentir passos ao redor. Eu conheço pessoas que já fizeram protocolo de contato e sentiram uma presença. Porque nem sempre eles vão se materializar, tá, meus amigos? Então você pede para eles fazerem coisas que não sejam perigosas, porque tem os sites negros que estão mirando neles. Então muitas vezes eles não vão se materializar, mas você vai sentir a presença. É como se tivesse um homem invisível caminhando ao seu redor e você consegue ouvir os passos e sentir abraçado. Ele pode tocar em você. Você não vê, você se sente tocado, você se sente abraçado. Além disso, sentir passos ao redor, até mesmo a sensação de uma presença vívida, são experiências relatadas. Ver labaredas energéticas, sim, é muito comum aparecer labaredas energéticas. Eles podem se manifestar assim. Translúcidas também, orbes, muito comum que apareça um orbe, exatamente como aconteceu com o Chris Bradson. É bastante comum, assim como a aparição de orbes circulando ao redor. Pessoas desencarnadas também podem aparecer, tá? É muito comum. O Dr. Guir se encontrou com toda a família desencarnada dele, avô, bisavô, tataravô. O protocolo C5 é uma forma de contato com os seus entes queridos desencarnados. Também acontece. Em algumas circunstâncias podem ser visualizados nesse protocolo, sem falar de registro de OVNIs e orbes. Tá? Esse texto é de minha autoria. Temis Viana. Lógico que embasado no Dr. Guir, mas o texto é de minha autoria. Agora deixa eu voltar à espaçonave, né, gente? Retornando à espaçonave. Gratidão pela presença de vocês. Ok. Gratidão, gratidão.